Ó, tô aqui com o Dr. Júlio Cravinhos. Hoje a gente fala sobre sisos. Deixa eu ligar aqui o celular, perdão. Tinha esquecido de dar start aqui no celular. E hoje a gente vai falar sobre um tema um tanto comum, né? Entre aspas, né, doutor Júlio? Porque tem que ter certos cuidados. Bom, você sabe aí que os dentes... Quais são os dentes cisos? Antes de eu arrancar, eu tinha minhas dúvidas. Mas não, gente, não tá me incomodando nada. Deixa ele aqui. Não é assim, né? Pois é. São os últimos dentes aí da sua boca. Eles nasceram aí... Em algumas pessoas mais cedo, mais tarde, outras já tiraram, outras não. Eu demorei um pouquinho para tirar. É bem um pouquinho mesmo. As pessoas estavam até me tirando. Oxe, gente, mas tu ainda não tirou? Não, oxe, qual o problema, né? Não estava me fazendo mal. Mas a maioria delas é necessário tirar, sim, os dentes cisos. E hoje a gente conversa com o Dr. Júlio Cravinhos para falar sobre a importância, os cuidados, né? O que pode acontecer aí quando você vai arrancar os dentes cisos. Mas explica pra gente, Dr. Júlio, de fato, o que são os dentes cisos, né? Para que eles servem aí pra gente? Primeiro, bom dia a todos, né? Dos telespectadores aqui do Bom Demais, da Estefânia, estamos assistindo. Bom, na realidade, os dentes do siso, né, ou os terceiros molares, são os dentes que são os últimos a erupcionarem, né, a entrarem na arcada dental, né? Então, esses dentes, eles geralmente nascem por volta entre 16 e 23 anos, 24 anos, uma média seria essa, né? Demora, né? Demora. Eles são, na realidade, eles são chamados hoje de apêndices vestigiais, né? Em algum momento da evolução humana, eles vão tender a desaparecer. Que nem o apêndice, onde dá apendicite, né? Ele é um órgão que não tem mais função, só de dar apendicite, né? Então, assim, na realidade, ele é um dente que algumas pessoas já não têm, né? Então, o que acontece? A espécie humana, né, antigamente a gente tinha um hábito alimentar um pouco mais, a alimentação um pouco mais dura, né, mais, os nossos antepassados eram caçadores, nossas descendências, né? Exatamente. Doutor Júlio? Então, faziam que os maxilares se desenvolvessem bastante e você tinha espaço para esses dentes, né? Na verdade, nós tínhamos 3 pré-molares de cada lado, nós temos hoje 2 de cada hemiarco, né? Mais os terceiros e quarto molares, né? Hoje em dia nós temos basicamente 3 molares, 2 pré-molares, 2 incisivos e um canino em cada hemiarco, né? Em cada lado. Então, assim, geralmente esses dentes, quando eles vão começar a nascer, eles não têm o trajeto eruptivo dele ou o espaço, geralmente na maior parte das pessoas, são espaços que são ausentes, né? Para que ele nasça e desenvolva suas funções de maneira adequada, né? Então, a maioria dos casos, eles ficam ali assintomáticos, né? Eles não tem... A pessoa não sente nada, né? E às vezes, quando chega na adolescência, tal, vai fazer o tratamento ortodôntico, né? Vai usar um aparelho, ele faz uma radiografia e fala, tá lá os sisos, né? E, geralmente, ele é indicado sua remoção para não atrapalhar o tratamento ortodôntico ou a finalização dele, né? Mas o que acontece? Muitas pessoas perguntam, e se eu não tirar os dentes do siso, né? O que vai acontecer? Se eu não tirar, eu mesmo não tirei, eu tirei com 36 anos, né? Pronto. Algumas situações podem ocorrer o seguinte, né? Esses dentes, como eles ficam inclusos, ou seja, eles ficam dentro do tecido ósseo, dentro da mandíbula ou da maxila, né? Ao redor do dente ele tem ele chama de folículo pericoronário. É como se fosse entre aspas, né? Uma placentinha, fica envolvendo esse dentinho, né? E esse tecido, algumas vezes, ele pode se diferenciar e se transformar num cisto, num tumor, né? Em algumas situações isso acontece, né? Também ele pode, devido ao seu trajeto eruptivo, né? Devido à sua força, reabsorver as raízes dos dentes de um lado, né? Causar problemas de articulação por conta do encaixe dos dentes que ele não vai favorecer, né? E além disso, ele pode, em algumas situações, causar um fenômeno muito comum, que é o quê? Que é um fenômeno chamado de pericoronarite, né? O que seria a pericoronarite? É quando o dente ele não nasce completamente, né? E fica uma gengivinha ali cobrindo o dente e como se ele não saísse todo. Totalmente, exatamente. Aí o que acontece? Aí ele fica com esse, a gente chama de opérculo gengival, né? Que é um tecido que fica cobrindo parcialmente o dente. E aí nessa situação, o que vai acontecer? O paciente, por melhor higienização que tenha, ele não vai conseguir higienizar
estão completamente. E muitas vezes vai começar a dar um processo infeccioso, chamado de pericoronarite, né? E esse processo pode assumir certa gravidade, né? Em algumas situações pode Coisas assumir sérias, né? até para tratamento hospitalar, vamos dizer assim, né? Então, assim, o que a gente recomenda hoje? Que chegada a época da sua erupção, né, que seria por volta de 16 a 23, 24 anos, que você faça, né, um exame para o seu dentista, né, e avalie a melhor forma de tratar, né, de tratar esses dentes. Então, né? não tem uma idade correta para arrancar os dentes cisos, né, doutor? O ideal é que se faça o mais breve possível. Quanto mais jovem o paciente, né, melhor pós-operatório, melhor recuperação, né? Quanto mais adulto, vamos dizer assim, o tecido ósseo se torna um pouco mais cortical, um pouco mais durinho, né? Então o processo às vezes é meio chatinho, né? É, mais complicado. Mas assim, o ideal assim, e além disso, assim, o que acontece em algumas situações, né? Quando esse dente ele está lá dentro do tecido ósseo, incluso, né, dentro do osso, como eu te falei, tem esse tecidozinho que o envolve. E pacientes de mais certa idade, lá, após os 40, 50 anos, provavelmente esse tecido ou ele se diferenciou num cisto ou ele desapareceu e aí desenvolve-se um fenômeno chamado de anquilose, né? Esse dente ele começa a se misturar, vamos dizer assim, se juntar com o tecido ósseo, o que dificulta a sua remoção. Meu né? Deus do céu, aí é uma cirurgia bem mais complexa. É um pós-operatório um pouquinho mais chato. Se a gente tiver imagem, gente, vocês já podem dividir a tela e ir colocando imagens que a gente possa ter, para o pessoal de casa também situar e ter um pouco de visualizar um pouco. Não, esse daí foi da moça que teve o problema, né? Vamos colocar só depois que a gente vai falar, tá bom? Que a gente vai mostrar, vai falar especificamente desse caso. Eu quero as outras imagens mesmo a respeito dos sisos. Esse daí é o da moça que teve um problema, que daqui a pouquinho o doutor Júlio vai pontuar junto com vocês aí de casa o que ocorreu de fato, né? Ó, aí tem uma foto que mostra as posições do siso. Isso pode influenciar, doutor Júlio, nos outros dentes, no alinhamento dos outros dentes? Pode. Aqui nesse gráfico a gente está vendo ali algumas posições que o dente do siso aparece, né? A primeira ali mais à esquerda chama-se posição mesoangular, né? Depois tem a posição horizontal, a vertical, a horizontal, né? E na última ele tem uma posição mais vertical, no entanto ele está mais abaixo da linha do dente do adjacente, né? Então, assim, Gente, mas essa posição horizontal não tem como o dente virar, né, doutor? Ali só uma cirurgia. Um milagre. Meu Deus do céu. Nem como ele nascer. Então, assim, o que acontece? Se vocês observarem nesse gráfico aí, a gente essa linha vermelhinha, essa parte vermelhinha é como se fosse rosinha, né? É como se fosse o tecido ósseo, né? Então a gente consegue observar que esse dente, a coroa do dente, ele está tocando até na raiz do dente do lado, né? Sim. Então nesses casos, o que acontece? O procedimento cirúrgico tem que ser feito, né, no consultório odontológico, né? Geralmente a gente faz esse procedimento com anestesia local mesmo, às vezes faz uma sedação para o paciente ficar mais confortável, né? Mas basicamente ele tem que ser removido, né? Então, tem que ser removido. Como é que a gente remove esse dente? É um pequeno procedimento cirúrgico, né, onde você faz o acesso, né? Essa região e cuidadosamente o remove, né? Causa dores, doutor? No pré-operatório, assim, pós-operatório, você está falando? Não, tipo, antes, tipo assim, eu tô com esse meu dente aí, se ele causa dor, incômodo, dor de cabeça, articulação, quais sintomas que a pessoa sente? Geralmente o paciente ele pode causar um incômodo na região, né? Então ele pode ter, esse dente ele pode exercer empurrar um pouquinho os dentes do lado, né? E alterar o processo de encaixe, o paciente ter dores articulares, né? Ele pode ter, logo abaixo, aqui na mandíbula, logo abaixo nós temos o canal mandibular, né? O canal mandibular ele é uma estrutura óssea, uma estrutura que por dentro dele passa o canal, o nervo alveolar inferior, artéria e veia alveolar inferior, né? Então, nesse canal, muitas vezes ele está muito próximo a essa raiz, né? Algumas vezes precisa até de tomografia para diferenciar esse canal. E pode causar trauma mecânico nesse dente e o paciente desenvolver dores de origem desconhecida, entre aspas, mas que a gente sabe que é dessa região, né? Ó, eu me chamo Luzia, desculpa, retirei os meus sisos e ainda sinto muita dor de cabeça. É normal, doutor? Ela disse que tem 40 anos. Tá. Luzia, geralmente assim, o que você...
o que você deve estar sentindo é um plano de disfunção temporomandibular, né? Provavelmente, né? Assim, a grosso modo a gente está falando sem te examinar, mas assim, os sisos fazem parte, né? Um dos agentes causais desse processo, né? Então, provavelmente você pode ter um problema articular associado a outros fatores, né? Como ansiedade, estresse, bruxismo, apertamento, né? Que podem causar essas dores, né? Geralmente essas dores elas ficam localizadas mais na região temporal, né? Na região mastoidea, na região occipital e nessa região do esternocleidomastoide, né? Então, o paciente, quando mexe o pescoço, dói essa parte desse osso aqui, do músculo masseter também. É bastante comum, né, você ter essas dores, mesmo você tirando os sisos, se não continuar tratando as causas, né, você pode ainda continuar. Então, eu recomendo que você tenha uma avaliação mais específica para a gente chegar nessa situação. O doutor Júlio está falando, eu fico só aqui pegando em mim, porque eu estou fazendo, gente, um tratamento, isso já tem tempo, né, doutor? Eu estou fazendo um tratamento, gente, estou sofrendo com isso, viu? Foi mistura de siso com todo esse negócio que o doutor Júlio falou, de mandíbula temporomandibular, não sei o quê. Ansiedade, estresse. Ansiedade, estresse. Gente, tá uma confusão, depois eu vou compartilhar com vocês. Por quê? Por que eu gosto de compartilhar esse tipo de vivência com o pessoal de casa? Porque às vezes as pessoas têm também e não procuram uma ajuda, sabe, doutor Júlio? E é super importante. A gente tem esse papel, assim, também, de levar essa informação e ajuda para as pessoas. Então, eu estou aqui com uma equipe médica, que é o doutor Júlio e o doutor Luiz Gustavo, tentando me ajudar, porque, gente, eu perdi peso porque eu não estou conseguindo comer. Às vezes acontece mesmo. Comer, eu não tô conseguindo comer. Eu chego aqui pra falar, vocês não têm a confusão. Que depois eu fico aqui com isso, com a boca cansada. Menino, o negócio tá babado e confusão, viu? Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, viu? Olha, ela tá dizendo aqui, doutor, excelente, eu acho que realmente é estresse que está atrapalhando também eu sentir ainda mais as dores de cabeça, viu? Doutor, tem outra pergunta aqui, perguntando se pode arrancar todos de uma só vez, todos os dentes. Acho que sim, né? Não vai ficar banguela, não. Bom, vamos lá, pode, sem problema. Ontem mesmo pela manhã, essa hora eu estava fazendo um procedimento desse, né? Removendo os 4 e 6 molares. E a gente queria arrancar o meu de uma vez, Deus me defenda. Isso aí, assim, o que eu digo? Porque, geralmente, assim, como é que a gente faz o procedimento? Eu faço um lado, superior e inferior, né? E depois de uma semana, 15 dias, eu faço outro lado, né? Nessas situações, algumas vezes tem pessoas, por exemplo, eu sou muito ocupado, quero fazer tudo uma vez, ou não, a posição está favorável, algumas coisas assim. A gente faz sem problema algum, né? Geralmente eu faço, nós recomendamos que seja feito sob sedação via oral, né? Um comprimidinho que você toma antes, ou inalatória também. Algumas vezes a gente chega aí pro hospital, para o paciente fazer com geral, com sedação endovenosa, né? Também é opção do paciente também. Mas é um procedimento relativamente tranquilo, assim, você faz... Alguns cuidados são importantes em relação a isso, né, que eu digo. Medicação pré-operatória, uma avaliação do paciente como um todo, saber se ele tem algum problema de saúde, alguma coisa assim. Também a medicação pré-operatória, então sempre a gente utiliza anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, para a gente fazer com que o pós-operatório seja melhor, né? E nós recomendamos também alguns cuidados pós-operatórios, restrição de dieta, gelo em face, algumas vezes fisioterapia também para ajudar a voltar, né, doutor? Então, acho que hoje em dia a gente consegue fazer um tratamento ideal. Então, não há problema algum fazer os 4 e 6 molares, né? Desde que seja bem planejado, obviamente. Temos muitas mensagens aqui, olha, tem uma no Instagram que você também pode participar, e você que está ligando a TV agora, a gente está falando sobre os dentes cisos com o doutor Júlio Cravinhos. Bom dia, doutor, eu sinto muita dor, sinto tudo isso que a Stefânia falou. Ô, mulher, bem-vindo ao clube, dor de cabeça, do lado esquerdo, dor no trapézio, na cervical, do lado esquerdo do pescoço, dói muito, aperto muitos dentes também, do lado esquerdo. O meu rosto fica totalmente dolorido de tanta dor. O meu é aqui do lado direito, né? E ela disse que também ela acha que também é por conta da ansiedade generalizada. Mas ela está perguntando que fez a remoção do siso inferior e esse dente quase que não sai e ainda dói. Geralmente o tratamento cirúrgico, né, dos dentes inclusos, ele tem que ser muito bem planejado, né? É o que a gente... São essas fotos que a gente mostrou, né, doutor? Isso, exatamente. Então, assim,
sempre quando a gente vai fazer qualquer procedimento cirúrgico, né? Eu acho que não precisa de nem a gente estar enfatizando isso, que tem que ser muito bem planejado. Então você tem que fazer o quê? Planejar o acesso, planejar como vai fazer, né? Então, o que acontece? Obviamente que existe uma curva de aprendizagem dos profissionais de se fazer esse procedimento, né? Eu não sei como estava a posição do seu dente, não sei como que era o caso, né? Mas provavelmente a cirurgia tenha demorado um pouquinho a mais, né? Por conta do posicionamento dele, né? Então, se você ainda está assistindo dor, alguma coisa, eu recomendo que procure o médico novamente, o assistente, né? Que o cirurgião dentista assistente para verificar, né? Fazer uma radiografia, verificar o que está havendo na área, né? Porque muitas vezes pode acontecer o quê? Do dente do lado, devido ao posicionamento do terceiro molar, começar a dar cárie no dente do lado. E aí essa cárie fica ali quietinha, começa a ir, aí entra na polpa e aí tem que tratar o canal do dente do lado. Falando em canal, a gente tem muitas perguntas aqui, gente, vamos responder, tá? Bom dia, doutor. Estou com o siso e já fiz o canal, começou a doer muito, eu devo arrancar? Todo dente que eu faço canal depois de um tempo eu tenho que arrancar. Geralmente os dentes tratados endodonticamente, os dentes tratados canal, né, a gente... Eles vão prolongar a vida deles, alguns duram o resto da vida, né? Tem que avaliar cada caso, que às vezes o dente não vai compensar você tratar o canal devido à destruição que esse dente tem, né? Então muitas vezes é melhor você remover e colocar um implante, por exemplo, né? Então tem que ver o custo-benefício do procedimento. Então teria que avaliar para a gente verificar, né? Para saber se é melhor, olha, eu vou preservar o dente, né? Ou não, né? Então, talvez e o que a gente, doutor, quero que você pontue, o que eu também, quando a gente traz um profissional aqui, gente, é somente para a gente trazer um esclarecimento, sim, claro, né, claro, doutor Júlio? A gente procura orientar da melhor maneira possível, mas assim, o que a gente tem que formar, por exemplo, tem pessoas que falam, olha, todo dente meu que tem que fazer canal, ele quebra, não sei o que lá. De fato, dependendo do que restou do dente, né? E da forma de encaixe que esse paciente tem, muitas vezes isso pode fazer com que haja um dente que tenha um risco maior de fratura, né? Né, doutor? Isso pode acontecer, dependendo do caso. Então, talvez possa ser o seu caso, né? Que isso tem que ter uma avaliação mais específica, né? Para que a gente tenha essa Olha aqui, antes da gente ir para o intervalo, mais uma pergunta, ainda tem muita pergunta, gente. Olha, essa questão de ansiedade, essas coisas, a minha querida estava tão forte que eu consegui quebrar um implante que eu tenho aqui. Quebrei um implante, só para vocês terem uma ideia. Eu sou a Doraci, eu tenho 51 anos, doutor. Em outubro do ano passado foi retirado o aparelho ortodôntico. Seria necessário retirar os sisos? Eu ainda não retirei nenhum. Olha só, a Doraci tem 51 anos e não retirou. Muito bem. E aí? Muito bem, Doraci, a gente depende, né? Então, assim, o que seria interessante seria você conversar com o seu ortodontista, né? Primeiro, para verificar se os dentes estão na posição ideal, se eles estão interferindo no tratamento, alguma coisa assim. Obviamente que quando a gente tem a oportunidade cirúrgica, né, a gente tem que avaliar a questão dos riscos e benefícios, né? Então, por exemplo, tem que se fazer uma avaliação criteriosa sobre se você tem algum tipo de alteração sistêmica, sei lá, pressão alta, diabetes, alguma coisa assim, né, para verificar a oportunidade da cirurgia. E os riscos seriam inerentes à região do teu dente. Então, tem que verificar posicionamento, verificar se ele está interferindo de fato no encaixe para a gente ter essa avaliação. A grosso modo, né, sempre a gente procura indicar a remoção quando há necessidade, quando ele está interferindo, tem alguma sintomatologia ou algum tipo de posicionamento que interfira no teu encaixe dos dentes, que é a oclusão, interfira no seu tratamento ortodôntico, né? Então a gente procura sempre estar orientando dessa maneira. Olha, gente, vocês estão vendo aí, viu? A gente tem muita pergunta aqui. Agora tem uma pergunta aqui. Bom dia, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Júlio Cravinhos pelo excelente trabalho que fez comigo na implantação dos meus dentes. Para mim, o melhor profissional do Piauí é o Júlio, que tá mandando na área. Valeu, Vinhão. Tá vendo aí? Arrasou, gente. Mas o abraço. Realmente, ele acolhe a gente. Eu sou muito medrosa em tudo que eu faço, viu? A gente chega lá e ele, calma, Stephanie. Doutor Júlio, calma. E eu aceleradíssima, hein, Rilma? Ó, a gente vai para um rápido
rápido intervalo, mas antes do intervalo, meninos, vocês colocam aí as imagens que a gente vai comentar agora após o intervalo. Tinha um caso que aconteceu, né, de uma jovem de apenas 19 anos, se eu não me engano. Olha só, ela fez uma cirurgia para retirar os sisos. Gente, pelo amor de Deus, não se assusta. Calma que o doutor Júlio já vai começar. 20 minutos depois de retirar o siso. Já a gente vai começar. Olha, ó, no outro dia de manhã. Olha aí, gente. Pelo amor de Deus. Bom, já a gente vai começar a conversar com esse caso de uma jovem de... Gente, ela faleceu após a extração do siso. Calma, não criamos pânico, né? Doutor Júlio vai explicar pra gente esse caso. Muitas pessoas ficaram alvoroçadas. Meu Deus. Calma que a gente vai conversar com você, tá? Deixa eu voltar agora aqui pra conversar com o doutor Júlio. Que a gente está falando sobre dentes cisos, tá? Gente, não liga, manda mensagem, tá? Que eu não posso atender o telefone. Bom, agora a gente vê o caso que repercutiu aí, tá com umas 2 semanas, né? De uma adolescente de apenas 19 anos, que é a Isadora Belon Albanese, de 18 anos, foi em uma clínica odontológica na cidade de Porto Feliz para fazer a extração dos dentes cisos, né? E no dia 23, ela morreu, gente. Pelo amor de Deus, devido a complicações após o procedimento. Com a perda da filha, Graziele e Ricardo, que são os pais, decidiram criar uma página na rede social para conscientizar aí os riscos da cirurgia e para pedir aí que se crie um protocolo para esse tipo de atendimento. O que seria esse tipo de protocolo, doutor Júlio? E o porquê que chegou realmente a esse ponto? Tá, vamos lá. Vamos partir primeiro do... se solidarizar com emitir nossos pêsames, né, a família, né? Esse programa tem um alcance nacional pela internet, então talvez isso chegue até eles, né? Então não é vontade de nenhum profissional de saúde tratar o seu paciente que chegue a essa circunstância. Então isso aí certamente foi uma fatalidade, mas existe uma forma, né, de se evitar isso, né? Vamos lá, primeiro de tudo, todo procedimento cirúrgico, eu costumo dizer, né? Vai ter algum problema no procedimento cirúrgico, vai ter alguma coisa? Sempre eu falo assim, olha, toda cirurgia, desde a extração de uma unha encravada até uma cirurgia cerebral, é uma cirurgia, tem os seus riscos, obviamente. E eu costumo dizer também que na área de saúde, 2 mais 2 geralmente é 4. Entendeu? Por quê? Porque você pode ter riscos, obviamente, né? Não é uma ciência exata. Então, claro que você, quando vai fazer um procedimento cirúrgico, você tem que tomar vários cuidados. Nem tudo é fazer uma anamnese no paciente. O que é uma anamnese? É fazer perguntas para ele se ele tem alguma alergia, algum problema de saúde, verificar a necessidade de exames, né? Exames de sangue, exames pré-operatórios, né? Além disso, avaliar a região local, né? Então, assim, a gente não sabe se na região local havia uma infecção prévia ou não, né? Se foi usado protocolo com antibiótico ou não, né? Então, assim, existem algumas escolas. A escola que eu fui formado, né? Eu sou graduado na UFP, mas eu fiz minha pós na Unicamp. Então, na Unicamp, por exemplo, o protocolo era de não uso de antibiótico, né? Por que isso? Porque geralmente essas cirurgias bucais, né? Elas são cirurgias consideradas com baixo risco de infecção, né? No entanto, isso tem mais de 20 anos atrás. Então, hoje em dia, existem diversos protocolos. Tem protocolos que você faz antibiótico, protocolos que não faz. E a gente, muitas vezes, posterga um pouco esse uso de antibiótico pela questão da resistência bacteriana que pode ocorrer com o uso indiscriminado de antibióticos, né? Quando a gente vai fazer esse procedimento, geralmente, hoje eu adotei como protocolo sempre utilizar, né? Devido aos riscos que realmente a gente tem. Mas, assim, o principal de tudo, como eu estava falando, seria a curva de aprendizagem do profissional, seriam as condições de higienização e biossegurança do consultório. Isso é muito importante. Muito importante a gente observar. Então, assim, a gente tem que ver, assim, algumas coisas. Por exemplo, se você vai fazer um procedimento cirúrgico, então, geralmente, o profissional tem que estar paramentado, tem que estar com um avental estéreo, tem que estar com luvas estéreis, né? É uma cirurgia, né, procedimento doutor? cirúrgico, o ambiente tem que estar preparado para isso. Então, você fazendo isso, você vai minimizar em muito os riscos, né, de uma infecção ou de um problema, né? Medicações pré-operatórias que vão minimizar dor, vão minimizar inchaço, vão praticamente eliminar a questão de processos infecciosos, né?
No caso, por exemplo, dessa patologia que eu falei, da pericoronarite, a gente primeiro trata a infecção com antibiótico para depois fazer a cirurgia. Porque se você for fazer a cirurgia com o paciente com infecção, isso pode desencadear o que a gente chama de sepse, né? Essa bactéria cair na circulação e, infelizmente, causar esse tipo de intercorrência. Que assim, a gente não sabe bem exatamente o que acontece e tal, mas isso foi uma fatalidade, né? Então, uma grande fatalidade. Uma jovem, né? A gente tem um outro caso também para a gente compartilhar com o pessoal de casa. Esse também ganhou bastante repercussão. Graças a Deus, essa não perdeu a... Olha só, doutor, caramba, olha aí. O dela teve um inchaço muito grande, né? Essa questão... O que foi também, o que foi a gente não sabe, mas o que pode ter acontecido. O descanso é importante também pós uma cirurgia, né, doutor? Aparentemente ali, a gente vai para aquela primeira imagem que o paciente está quase fechando o olho ali, né? Infecção. Aquilo ali parece uma infecção do tipo celulite, é uma infecção difusa, né, de rápida acontece muito rapidamente, o tempo é muito rápido, né? Então geralmente tem um inchaço grande, fecha até o olho, fica essa pele vermelhinha nessa região, né? Então isso aí geralmente o paciente, a gente faz antibiótico, né? Se não tem, faz antibiótico, o paciente vai começar a diminuir, então começa a flutuar ali aquele edema e diminui até chegar na normalidade, né? Basicamente, gente, o que acontece? Quando você faz um procedimento cirúrgico, quanto maior a manipulação cirúrgica, obviamente vai ser maior o edema, maior, né, o Ela risco. deslocou a traqueia por conta da infecção, doutor? Na realidade, ela chega, algumas vezes, por conta da infecção, ela vai alterar um pouquinho, né, mas se você não tem envolvimento, a gente chama de espaços faciais, que são os espaços localizados abaixo aqui da mandíbula, né, aí sim, aí você pode, se você tiver envolvimento desses espaços faciais porque são entre as fáscias musculares, né, então, se tiver infecção aqui embaixo, bilateralmente, isso pode gerar, né, um processo chamado de angina de Ludwig, que é um processo que pode levar a óbito também, né? Meu Deus. Então, o que eu recomendo em relação a isso aí, gente? É prevenção. Não adianta a gente pegar e falar... Isso a recomendação não é só para os pacientes, é também para os profissionais, né? Porque muitas vezes, assim, você tem que ter uma formação para executar certos procedimentos, Sim, né? gente. Então, assim... Tem casos assim, de dentes terceiros molares, se o clínico faz, a pessoa que não é especialista faz. Tem outros casos que são para o especialista na área. Né? Então, saber esse limite. É bom, doutor, você estar com um profissional capacitado, que você conheça, tem indicação, né? Em relação também, queria só para enfatizar também, quando houve esse lapso com essa jovem, né, o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais, do qual eu faço parte, né, já desde acadêmico, desde 97, e o presidente desse colégio é o doutor Adriano Germano, lá de Natal, né, que uma dos pedidos, né, dessa família seria que fosse elaborado um protocolo, né, de orientação, de prevenção dos procedimentos, né, para a gente evitar, né? Então, isso já está sendo formulado para ser divulgado. Tá aí, gente, muito importante. Doutor Júlio, muito obrigado. Muitas perguntas a gente tem aqui. Vocês estão perguntando como falar com o doutor Júlio. O Instagram dele tá aí na telinha, tá bom? Pode colocar aí, meninos. E mais uma vez, doutor, obrigado pela sua disponibilidade. Ó, tá aí, @Júlio Cravinhos, tá, gente? E um profissional que você se sinta confiante e confortável.